tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso último encontro da semana formativa do segundo semestre, agora de 2022. Hoje estamos reunidos para falar um pouquinho sobre neurodiversidade e suas nuances. Temos aqui a convidada Daniela Alonso. A Daniela ela é diretora no Espaço Conviver e Aprender, especialista em análise do comportamento aplicada pela UFSCar. Possui especialização em neuropsicopedagogia, psicopedagogia, alfabetização e letramento. Possui também um MBA em gestão educacional e pedagogia empresarial. Foi docente em cursos do ensino superior, pedagogia e pós-graduação. Atua como palestrante e trabalha também com formação em escolas e na própria instituição, além de desenvolver e promover cursos para estudantes e profissionais da área da saúde e educação. Tem dedicado seus estudos e pesquisas sobre o TEA, que é o transtorno do espectro do autismo, tanto na área clínica quanto institucional. Daniela, seja muito bem-vinda. Obrigada pela sua presença. Boa tarde. Oi, ficou alto. É um prazer estar aqui com vocês. Meu público é um pouquinho diferente, né? Então eu trabalho mais com crianças, com TEA. Veio surgindo e hoje eu tenho 56 crianças que passam na clínica em equipe multidisciplinar. Então a gente tem que buscar sempre aprender para poder oferecer o melhor, né, do nosso serviço para eles. E hoje eu venho falar um pouquinho para vocês sobre neurodiversidade. Hoje vocês já tiveram algumas palestras dentro, né, dessa temática, e a gente vai entender um pouquinho por que hoje a gente fala sobre neurodiversidade. O que nós vamos conversar, né? As diferenças entre neurotípicos e neurodivergentes, o que precisamos saber sobre a legislação das pessoas com deficiência, né? Tanto no contexto clínico, no contexto educacional quanto profissional, as adequações e adaptações. Será que os alunos e professores sabem, né? Percebem o que fazer e quando fazer essas adaptações? Quais são as práticas e políticas que favorecem o potencial humano diante a diversidade? Quando vocês quiserem falar, pode perguntar, tá bom? Então, nós vamos começar, ela já me apresentou, com um vídeo, para a gente pensar um pouquinho nessa neurodiversidade.
Alguém deve ter recebido essa criança. Durante muito tempo da história, a gente vê que indivíduos que não apresentavam um padrão dentro de uma normalidade, ou eles eram exterminados, ou eles eram institucionalizados, né? E é algo muito recente a questão, né, deles estarem inseridos realmente na sociedade. E o quanto a gente tem lutado por isso, né, para que todas as pessoas tenham direito
de ter o direito de ir e vir, independente da sua condição. E aqui ele fala, né, muito desse padrão aí, né, desse padrão diferente de funcionamento cerebral. Então, a gente tem indivíduos que têm uma condição, que essa condição torna um cérebro diferente, né, ele funciona de forma diferente. E todos nós somos diferentes, né, todos nós, né, se a gente, até os gêmeos idênticos, eles são diferentes, porque cada indivíduo recebe do ambiente, né, informações que ele processa de forma muito diferente. Eu quero debater algumas coisas com vocês. Autismo tem cura? Por que que não tem cura? Por quê? Porque não é uma doença, né? Ele é um transtorno. E se fosse doença, teria um remédio, né? Então, não tem cura. Pessoas com deficiência ou neurodivergente só estão dentro do ambiente corporativo devido às cotas que as empresas precisam abrir? Não, né? Algumas empresas, infelizmente, por conta da cota e não pelo potencial humano, né? Mas o que deveria, porque todos têm algo para contribuir, né? Mas a gente ainda tem uma cultura, né, que é inserido por conta de cotas e não pela capacidade humana. Pessoas com deficiência ou neurodivergentes não aprendem? Aí a gente entra de novo um padrão, né? Mas a gente fala que não, mas será que a gente compara muito, né, os nossos alunos aí, em relação ao que eles aprendem, como eles aprendem? Porque a sociedade, ela olha muito, né, principalmente para o autismo, ou ela tem duas percepções, de forma geral. Ou ela olha para esse indivíduo e acha que ele vai ter uma deficiência intelectual muito importante, ou que ele é superdotado, né? E quando a gente fala em autismo, a gente fala sempre num espectro, né, que existe várias formas de manifestar o autismo. Mas o quanto a gente olha para isso, né, para essa condição, e a gente realmente entende que são diferentes formas de se manifestar. Então, a gente escuta muito, né? Mas ele é autista, ele é super inteligente. Nem sempre, né, vai atingir a média padrão de inteligência. E nem sempre vai passar dessa média de inteligência, né? Então, são pessoas, né, que estão nessa condição e todas aprendem, né? Talvez, eu sempre falo para o professor, talvez não na forma como a gente gostaria e nem na forma como a gente idealiza, porque quando somos professores, né, estamos atuando, a gente tem muita expectativa, né? Quem é mãe e pai sabe a expectativa do filho, a gente também tem dos nossos alunos, né? A expectativa de que eles atinjam dentro daquilo que a gente colocou como meta. A sociedade não está preparada para as diferenças? Vocês acham que sim? Você acha que a sociedade ainda não está preparada? Já esteve bem pior, né? Vamos pensar, né? Eu acho que o tema dessa palestra é justamente para isso, para a gente repensar em algumas situações, mas eu vejo que a gente tem um movimento bem importante, né? Hoje as pessoas, ainda tem muitas pessoas que não respeitam as condições, mas a gente melhorou muito, né? Hoje as pessoas estão inseridas nos ambientes, elas estão inseridas no ensino regular, né? No ensino técnico. Então, estamos sim, né? Estamos nos preparando, vamos falar dessa forma. Pessoas com deficiência precisam de aposentadoria por invalidez e não de um trabalho? Já ouviram alguém falar isso? Já, né? Então, a gente escuta, às vezes, as pessoas comentando isso, né? Falar, é melhor ter um auxílio, né?
mas às vezes a pessoa ela quer um emprego, ela não quer um auxílio, ela quer se sentir útil, né? Quem somos nós para determinar o que a pessoa tem ou não condições de fazer? Mas a gente escuta muito. Eu escuto muito mais porque eu trabalho muito com isso, né? Mas a gente tem que dar possibilidades e não uma aposentadoria que limita a pessoa, né, poder dar aquilo que ela queira dar. Não? Quando a gente vai falar de neurodiversidade, ela é uma socióloga e ela que trouxe esse termo primeiro, né? Ela chama Judy Singer. Nós somos todos habitantes neurodiversos do planeta, porque não há duas mentes nesse mundo que possam ser exatamente iguais. Então, ela é autista, né? Então ela olhou e falou: as pessoas elas têm um padrão de funcionamento diferente aí cerebral, né? Mas as pessoas são diferentes de forma geral. Então ela trouxe esse contexto mais para falar das pessoas que estavam dentro do espectro. E aí começou a se usar, a olhar, né? Então tudo tem todas essas movimentações, elas têm um porquê, né? Para a sociedade começar a olhar de uma forma diferente. Então, ela escreveu um livro e usou essa palavra. Então, a neurodiversidade, ela é inserida, né, na nossa sociedade como um contexto realmente cultural, histórico, para falar que todos nós somos diferentes, independente da condição que cada indivíduo está. E o quanto esse movimento ele nos ajuda. Então, esse movimento ele tem a ver com uma questão de um estudo, né, da neurociência, que olha para esses cérebros e fala, não, eles trabalham de forma diferente, mas eles são pessoas que o cérebro funciona de forma apenas diferente. E todos nós, independente da condição, todos nós vamos ter as nossas fragilidades, as nossas potencialidades, as nossas deficiências e a nossa vulnerabilidade. Todos nós, em alguns momentos mais e outros momentos menos, né? Mas, como somos seres neurodiversos, todos nós passamos por isso. É claro que quando a gente está falando de um indivíduo neurodivergente, para ele isso é muito mais forte, né? Porque a sociedade ainda está preparando para lidar com ele, para olhar e respeitar essa diferença. Mas todos nós somos neurodiversos porque temos as nossas diferenças. Quando a gente está falando nesse contexto, né, de desenvolvimento atípico, nós sempre temos que saber até como falar. Porque quando a gente fala, ele não tem um desenvolvimento normal. Quando a gente fala que ele não tem um desenvolvimento normal, é como se a gente estivesse falando que é anormal, né? E isso, para uma pessoa que está numa condição, né, diferente, ela se sente como? Né? Ela se sente invadida, ela sente um preconceito, ela sente que a sociedade olha para ela como se ela fosse aquele extraterrestre. Né? Então, a gente usa neurotípico para pessoas que têm um desenvolvimento dentro do padrão, né, dentro do que é esperado. E neuroatípico é quando esse desenvolvimento ele sofre algumas alterações. Então, o ponto de vista, né, desse funcionamento aí cerebral, se ele está funcionando, né, pensando no indivíduo como um todo, né, a questão biológica, social e psicológica, ele tem uma saúde mental, né, e ele tem um padrão ali de funcionamento dentro do que é esperado para a média padrão. Quando esse indivíduo tem dificuldades, seja no âmbito educacional ou, né, no trabalho laboral, e isso interfere a sua vida,
a gente já entra para uma condição diferente. Porque, vamos pensar uma pessoa com TDAH. Ela está inserida nos ambientes, mas ela tem sofrimento? Tem, porque o padrão de funcionamento do cérebro dela é diferente. Qual é geralmente um padrão de uma pessoa que tem TDAH, que é hiperativa? Ela não para, às vezes ela está abanada, às vezes ela começa a fazer uma coisa e não termina, começa a fazer outra. Então, a gente começa a perceber que esse padrão de funcionamento interfere na sua vida funcional. Então, a gente aceita mais quando o indivíduo tem TDAH do que quando ele tem autismo, né? Por todos os nossos preconceitos quando a gente fala de autismo. Mas é um padrão também diferente de funcionamento. Então, quando tem esse padrão de funcionamento diferente, que eles estão numa condição, isso traz prejuízos na vida funcional desse indivíduo. E o neurodivergente. Por que neurodivergente? Porque diverge, né, daquilo que é esperado para a média padrão. Só que, quando a gente pensa nisso, a gente sempre está pensando nessa polaridade entre o normal, entre o patológico, e entre a doença e a cura, né? Mas eu tenho que olhar para esse neurodivergente apenas como um padrão de funcionamento diferente. E lembrando que todos nós somos diferentes. Então, aqui é um cérebro de um indivíduo, né? Então, existe aí uma pesquisa e fala quais são as áreas do cérebro que estão aí afetadas e que trazem prejuízos funcionais. Então, por isso que fala que é um padrão de funcionamento cerebral diferente, né? Quando a gente fala em indivíduos neurodivergentes, porque realmente tem áreas do cérebro que estão ou são mais ativadas ou menos ativadas, produzem mais substâncias, mais neurotransmissores ou menos neurotransmissores. Então, existe aí um padrão diferente. E, diante de todo esse contexto, e pensando, né, no que todos esses indivíduos aí passaram na história, né, a gente precisa fazer com que esses direitos sejam validados. E quando esses direitos são validados? Somente quando a lei, né, ela realmente é imposta. Porque quando a gente deixa sem essa imposição, eles eram ainda institucionalizados ou eles não podiam estar em sociedade. Então, a gente foi criando leis para que esses indivíduos, para que essas pessoas nessas condições pudessem estar na sociedade. Então, temos muitas leis, inclusive uma lei que vocês, como professores, devem saber, somente para pessoas com deficiência. Porém, a gente sabe que ainda está longe, né, delas realmente terem todos esses direitos que a legislação coloca. Eu não vou falar todas elas, porque provavelmente vocês já viram, mas assim, para ver o quanto que a gente tem lutado para que essas pessoas estejam inseridas na nossa sociedade. O que rege tudo é a nossa, né, legislação federal, e lá tem, né, alguns capítulos, tem um capítulo e alguns artigos que vão falar sobre a inclusão, né, e principalmente sobre a questão que a gente tem nossos preconceitos, né, a nossa exclusão. Então, a nossa Constituição Federal, ela traz tudo o que a gente precisa ter de o que a gente precisa cumprir diante dessas leis. Pode ir. E, como eu disse, a gente tem uma lei somente para a pessoa com deficiência. Ela é uma lei super nova, né? Vamos pensar num contexto de 2015, e que ela olha para essas pessoas nessas condições e tentam, da melhor forma
possível que elas tenham uma vida com qualidade, né? Garantir que elas tenham uma vida com qualidade. Aí são os capítulos da lei, pode ir. E por que a gente tem que falar tanto de inclusão? Por quê? O último estudo sobre o autismo, né, esse estudo é de 2020, e ele foi publicado agora em 2022, para cada 30 pessoas, uma tem autismo. Então, é uma incidência muito grande. Vocês devem ter crianças já na família, né? Se vocês tiverem uma família que está tendo crianças, provavelmente alguma tem autismo, né? Aquilo que era muito difícil da gente ver, era muito mais com o outro, hoje ele está na nossa família. Porque a gente tem um olhar muito melhor hoje, a gente tem instrumentos, a gente tem informação. Pode ser que esteja acontecendo algo? Pode, mas ainda a ciência não traz o que está acontecendo. A gente sabe que o fator genético ele é predominante, mas também fatores ambientais, né? Então, ele é multigenético. Mas, se a gente for olhar, por exemplo, sou um pouquinho mais velha, né? Quando eu estava na escola, eu não tinha ninguém na minha turma que tivesse uma condição diferente. Mas se a gente for recapitular, eu lembro de pessoas que eram diferentes dentro do que era esperado, né? Então, pessoas que eram mais quietas, que tinham um jeito diferente, né? Elas eram, a gente fazia muito bullying com elas, né? Mas elas não tinham, né? Não sabia o que realmente, mas elas tinham sofrimento. Elas traziam sofrimento. Muitas dessas pessoas pararam de estudar, porque a sociedade não estava preparada para essa diferença. Hoje não. Hoje a gente está mais preparado. A gente ainda olha, às vezes não sabe o que fazer, mas a gente busca o que fazer, né? A gente tenta se preparar para receber. Antes não. Antes a gente não aceitava. Assim como o TDAH, a prevalência é muito maior. Só que o prejuízo, né, para as pessoas que têm TDAH, ele é muito maior na infância, porque exige muito dessas pessoas que elas entrem dentro de um padrão, igual o vídeo, né? Tem que estar dentro daquele padrão de funcionamento. Então, parece que crianças e adolescentes têm mais TDAH, não é? É porque eles têm mais dificuldade de se ajustar ao que a sociedade espera que eles façam. E adultos, né, eles vão aprendendo a lidar. Então, alguns sintomas, né, eles vão, é como se eles tivessem sumido, mas não é. Eles conseguiram se reajustar e têm uma vida mais funcional. Mas eles têm sofrimento, porque às vezes exige muito dele para que ele consiga dar conta, né, de tarefas que talvez seja mais simples. Então, a gente também tem uma incidência muito grande para indivíduos com TDAH. No último IBGE, não sei se vocês sabem, mas no nosso IBGE antes não constavam pessoas com autismo, né? Agora, né, nessa última, já tem inserido pessoas com autismo. Então, só tinha inserido pessoas com deficiência. Hoje, não. Mas ainda a gente não tem esses dados, né? O último é de 2018. Então, para toda a nossa população, apenas 1% delas estão inseridas no mercado de trabalho. Então, a gente tem 12 milhões de indivíduos que têm alguma deficiência, mas apenas 1% está inserida no mercado de trabalho. E aí, se eu tenho tudo isso de população no Brasil, né? Será que eles estão aí? Será que eu estou sabendo olhar para as necessidades dele?
Será que os colegas da turma estão conseguindo olhar para essas diferenças? E será que a gente sabe, quando a gente olha para essas diferenças, o que fazer? Alguém já ficou perdido aqui com algum aluno e fala, meu Deus do céu, por onde começar? Mas a gente não busca? Porque a gente não vai ter resposta para tudo, né? E as pessoas são diferentes e as necessidades também são diferentes. É claro que a gente precisa entender, sim. Por exemplo, se eu sei que para cada 30 pessoas, uma tem autismo, eu sei quais são as dificuldades que essas pessoas podem ter. Então, eu vou ter que estudar para isso, né? Claro, se eu vou ter outras condições que são mais raras, eu vou aprender conforme ela aparece. Mas se eu estou falando que a cada 30 uma tem autismo, eu preciso aprender sobre essa condição. Alguém já assistiu a Atypical? Quem não assistiu, assista, é muito legal, é um adolescente funcional, mas que ele traz ali muitas características, né? Todos os sintomas que trazem prejuízos para uma vida funcional. Então, mostra, claro, é um filme, né? Mas traz muita realidade das pessoas que estão nessa condição. E o que ele está ali? Parece um fone de ouvido, né? Mas é um abafador. Por quê? Indivíduos com TEA, todos, não, porque é um espectro e existe muitas formas de manifestar. Mas muitos deles têm hipersensibilidade auditiva. Então, esse barulho do microfone já é um hiperestímulo. E o que acontece com uma pessoa que tem nessa hipersensibilidade auditiva? Ela pode até conseguir ficar um tempo ali, mas ela pode se desorganizar. E aí ela pode entrar numa crise por apenas uma questão de hipersensibilidade auditiva. Então, algumas pessoas usam um abafador, né? E a gente, às vezes, tem que tomar cuidado para saber identificar se é um abafador ou se é um fone de ouvido. E por que aquele meu aluno fica o tempo todo? Porque, de repente, para ele, o estímulo, né, que ele está recebendo é ruim e ele precisa ter um meio, uma estratégia para que ele sofra menos. Tá? Os projetos em grupo, né, que a gente faz tanto dentro das instituições, né? A gente sempre quer que... É importante? A gente nem vai discutir aqui o que não é importante, Mas será que eu estou olhando para a condição do meu aluno, que ele tem dificuldade para o trabalho em grupo? Que ele tem dificuldade de se comunicar com o grupo? E aí o grupo faz todo o trabalho e ainda o grupo vai lá e fala, não, mas a gente fez tudo, aquele indivíduo não fez nada. Porque ele tem uma dificuldade imensa de comunicação. Ele não sabe nem falar, olha, eu vou fazer isso, eu posso fazer aquilo. Ele tem uma dificuldade imensa de se posicionar. Então, quando a gente vai propor um trabalho em grupo, a gente também tem que propor estratégias para que todos ali consigam realmente, né, atingir o objetivo que é do trabalho em grupo. Porque, senão, nós vamos receber lá, não foi bem feito, um não fez nada, um não quis participar. Mas por quê? Uma das dificuldades das pessoas com TEA é o quê? A comunicação. E a comunicação social. Então, eu tenho uma dificuldade de me comunicar, de falar aquilo que eu sinto, de falar aquilo que eu quero, e socialmente isso traz prejuízo. Então, precisamos estar atento aí aos trabalhos em grupo. Aqui eu trouxe, eu sei que talvez vocês não tenham tantos alunos, mas nos momentos de intervalo, o quanto essas informações vêm, né, essas informações, esses estímulos sensoriais, seja visual, auditivo, o quanto isso interfere para uma pessoa que tem hipersensibilidade. Será que a gente está preparado, né? A instituição está preparada para respeitar que o aluno não vá ficar junto com os outros?
Será que a instituição pensa que ele precisa ter um ambiente diferente para que ele não seja exposto a tudo isso de estímulo? Então, é algo que é super importante da gente olhar. Às vezes, é aquele aluno que todo mundo já saiu da sala e ele não quer sair. Por que será que ele não quer sair? Será que a gente já perguntou? Né? Será que a gente já viu se tem algum ambiente aqui que seria mais tranquilo e não tão aversivo que um ambiente desse? Então, são coisas tão simples para a gente, mas para uma pessoa que está numa condição diferente, faz todo sentido para ela. Né? E o quanto é importante a gente ter a noção disso. O planejamento. Para nós, que muitas vezes não seguimos um planejamento, né, tipo a rotina diária, para pessoas com TEA principalmente, elas têm uma rigidez comportamental. Então, elas precisam saber o que vai acontecer. Então, não dá para trabalhar com esses alunos na improvisação, porque isso pode gerar uma crise muito grande. Então, às vezes, do aluno quebrar as coisas, quebrar a sala de aula, porque foi numa desorganização que ele sentiu que ele não deu conta. Então, eles precisam saber desse planejamento, eles precisam ter acesso. E quando algo for modificado, a gente precisa dar previsibilidade para eles dessa mudança. Porque isso causa uma angústia, porque eles não sabem dar conta dessa modificação. Obrigada. Alô, som? Obrigada. Eu não sei se a senhora vai falar, mas uma coisa que me ocorre quando traz, né, essa questão aí da importância do planejamento é como lidar numa situação de crise, né, do nosso aluno ou que seja um colega. Qual seria a melhor solução? Né? Todas essas dicas que eu estou dando, a gente está trabalhando no antecedente, antes de acontecer uma crise. Então, a gente sempre vai ficar preparado, né, para que a gente olhe para esse antecedente, para esse ambiente, para que nada possa trazer uma crise. Porque, assim, quando a gente fala em crise, ainda a gente tem um preconceito que é um chilique, ele teve um surto, né? Não, ele entrou em crise. Ele entrou em crise porque ele não deu conta do que aconteceu. Né? E a gente sabe dar conta. Né? Nós que temos um padrão dentro do que é esperado. Eles não. Oi? É verdade. Esses dias mesmo, eu estou tendo uma consultoria de RH e a consultora teve um chilique mesmo, bateu as coisas, porque ela falou que não estava sendo comunicado. Eu, meu Deus, então ela teve um chilique. Vou falar, mas a gente sempre vai olhar para o antecedente. Por isso que é importante a gente saber o que pode desorganizar o meu aluno. Ele tem uma questão auditiva, uma hipersensibilidade auditiva, eu vou precisar olhar para tudo que eu vou fazer que possa trazer aí um prejuízo no ambiente que vá desorganizá-lo. O problema dele é com rotina. Estava no plano, mas eu esqueci de falar que a gente ia... Então, se eu já sei que para ele não dá conta, porque é uma questão do autismo, essa questão da rigidez comportamental, eu preciso trabalhar muito o planejamento e eles precisam ter acesso a qualquer mudança antes de acontecer. Por exemplo, eu tenho um aluno que ele tem autismo, a família trouxe, ou até ele mesmo, que ele às vezes se desorganiza. A gente sempre vai perguntar qual é a melhor estratégia para a instituição lidar com ele. Se, por exemplo, é uma questão que
fugiu da questão sensorial. A instituição vai ter um lugar que ele vai ficar, que não vai abafar o barulho, né? Ele gosta que alguém segure ele e deixa protegido. Então, assim, cada ambiente cada pessoa tem uma forma de se reorganizar novamente. Às vezes é esperar um tempo, né? O que a gente não pode fazer de forma alguma, isso eu já posso falar, é dar muita instrução. Calma, fica quieto, não respira. Não, a gente não pode fazer isso de forma alguma. A gente dá apenas uma instrução, tá? Porque ele já está desorganizado. Quando a gente dá muita instrução, isso deixa mais desorganizado ainda. Por isso que é importante a gente saber a estratégia para a gente conduzir para a estratégia, né? E falar, ó, vamos fazer tal coisa conforme você falou. Ponto, tá? Mas não trazer muita informação. Quais são essas práticas e políticas que favorecem o potencial humano, né? O que a gente precisa fazer, né, como instituição, como professores, para favorecer esse aluno, esse potencial? É saber que eles estão aqui para quê mesmo? Para o mercado de trabalho, não é? Eles não estão aqui para se desenvolver, para poder atuar no mercado de trabalho. Então, eles vêm procurar o SENAC para estar inserido. Muitos têm sonhos, né? Então, aqui é o sonho. Então, a gente precisa entender que eles vêm buscar aqui a sua formação profissional para estar inserido no mercado de trabalho, e eu preciso prepará-lo para isso. Sabendo que eu posso, e eu tenho eu preciso ter todo o cuidado, porque eu tenho uma pedra preciosa ali, eu preciso saber lapidá-la, né? Eu preciso estar ajudando essa lapidação aí. Eu vou dar algumas dicas, né, aqui que a gente pode fazer como instituição, mas o que eles precisam se desenvolver para que o mercado aceite e trabalhe, né, que eles possam atuar nas empresas. Então, para falarmos em inclusão, precisamos pensar em pertencimento. Então, a gente só consegue atingir o outro, lapidar o outro, se ele sentir que eles estão sendo pertencentes àquele ambiente. Então, o pertencimento é algo muito importante, né? Ele precisa, qualquer um de nós, a gente fica num lugar que a gente não se sente pertencente? Não. Por melhor que seja financeiramente, mas se aquele lugar a gente não se sentir pertencente, a gente não permanece. Porque vai trazer angústia. Se traz angústia, traz sofrimento. Então, qualquer pessoa precisa se sentir pertencente. O respeito, ele é a base de tudo, né? Nós estamos num movimento maior de inclusão, de aceitar as diferenças, mas muitas vezes a gente tem dificuldade de respeitar as diferenças, porque a gente criou um padrão, né, de normalidade, um padrão de regra, e tudo que foge isso, eu tenho dificuldade de aceitar e de respeitar. Então, a primeira é respeito. Eu preciso respeitar as diferenças. E dentro da cultura organizacional, precisa ter a cultura de pertencimento, de respeito, de inclusão, né? Então, precisa partir daqui para que eles consigam levar isso para os outros ambientes. A gente fala muito, né, que pessoas com TEA, eles têm dificuldade de generalizar os ambientes. Então, às vezes, tem coisas que eles fazem aqui na instituição que não vai fazer em outra. E a gente precisa tomar muito cuidado, né? Precisamos saber se eles estão conseguindo olhar os ambientes e ter o mesmo padrão. Então, por exemplo, se ele vai
vamos pensar na gastronomia aqui. Se ele vai aprender algo ali, será que se ele sair desse ambiente aqui, né, que está bem organizado para que ele faça, se ele for para um outro ambiente, ele vai conseguir fazer da mesma forma? Porque às vezes eles têm dificuldade de generalizar, né, aquilo que eles aprendem. Então, dentro dessa cultura, isso deveria ser social, né, não só da instituição. A Pandora disse que o Senac é bem atuante, que ele se prepara muito, que não restringe a matrícula, que todos os alunos... E aí a gente tem que estar em constante aprimoramento também, porque a gente precisa atender às necessidades desses alunos, né? Então, essa cultura, ela precisa estar sempre em movimento para atender às demandas da inclusão. Eu não vou entrar muito a fundo, mas existe um livro, né, que é a norma técnica, que ela vai dar todos os critérios para a questão da inclusão. E o que ele vai falar? Né? Que a gente tem que olhar quais são as barreiras que podem interferir no processo ali de desenvolvimento do indivíduo. Então, a barreira ela pode ser arquitetônica, ela sempre será atitudinal, porque ainda a gente não tem uma sociedade que olhe para as diferenças, tá? Então, as pessoas vão ser esbarradas, por melhor que a cultura seja. Se recebeu alguém de fora, será que essa pessoa de fora ela sabe os valores, né, dessa cultura? Então, o atitudinal, a gente precisa trabalhar muito. Por quê? São os nossos preconceitos, os nossos julgamentos, os nossos estigmas, estereótipos e discriminação. O comunicacional. Então, como a gente está falando bastante de autismo, uma das barreiras que eles têm é a questão da comunicação. Então, a instituição ela precisa se preparar muito pensando em comunicação, porque precisa estar muito claro para eles, né? A gente precisa se comunicar bem com eles, porque a dificuldade deles também está na comunicação. A metodológica, barreiras no métodos e técnicas de trabalho, como que se organiza, né, pensando em até mesmo no planejamento de uma aula, como que a gente está se organizando. Instrumental, barreiras nos instrumentos e ferramentas de trabalho, e programática, barreiras invisíveis embutidas em políticas e normas da empresa. Então, vamos pensar que a empresa fala que ela é bem inclusiva, mas ela não se adequa às necessidades do seu funcionário ou do seu aluno. Será que realmente ela é inclusiva? Ela está olhando todas as necessidades daquela pessoa? E quanto mais adaptado for o ambiente, maior será a liberdade e autonomia das pessoas com deficiência, e assim mais produtivas elas serão. Então, se aqui a gente toma cuidado com o meu aluno, eu modifico o ambiente, eu tenho estratégias para que ele aprenda, ele vai, né, ser um bom funcionário e vai levar o nome do Senac nos outros lugares de referência. Então, ele veio aqui e o objetivo que ele tinha foi atingido, porque ele conseguiu aprender aquilo que ele veio buscar. Então, pensando, né, nessas estratégias, a gente tem que falar bastante da comunicação. Então, existem diferentes formas de se comunicar. Então, a gente se comunica pela fala, pelo olhar, né, pelo corpo, pela escrita. Então, eu preciso pensar em todas essas formas e qual vai ser a melhor para eu atingir
o meu aluno, para que ele consiga realmente entender a minha mensagem. Existem diferentes formas de comunicar as nossas necessidades e expressar as nossas emoções. Tem até alguns estereótipos de que pessoas com autismo não têm afeto, que elas não têm empatia. Talvez a forma delas manifestarem seja apenas diferente daquela que a gente criou como padrão. Então, isso não quer dizer que talvez ele ter dificuldade em comunicar lá no grupo, não quer dizer que ele não gosta de fazer um trabalho no grupo. Às vezes, ele ficar bravo é uma questão dele não saber se comunicar, se posicionar, e isso vai interferir ali até a sua forma de mostrar a sua emoção. Eu trouxe um modelinho de uma escalinha para fazer com os alunos, para ver as necessidades que eles podem apresentar. Então, eles mesmos respondem, né? Vou chegar mais perto. Não posso. Então, por exemplo, comunicação em geral, sem dificuldade, dificuldade ligeira, dificuldade moderada ou dificuldade grave. Contato ocular. São alguns comportamentos importantes para a aprendizagem. Então, ele precisa, uma dificuldade, né, que muitos apresentam, é manter o contato visual. E para a gente aprender, a gente seguir uma instrução, a gente entender o outro, eu preciso fazer contato visual. Então, se ele tem dificuldade no contato visual, isso pode interferir na forma dele aprender. Porque tudo para a gente precisa olhar para o outro. Então, vou deixar, tem o link para vocês olharem, para ver se é realmente, né, legal de vocês usarem, mas é uma estratégia boa para conhecer o aluno e saber quais são as necessidades dele e como que eu preciso adaptar para conseguir atingir o objetivo, que é a aprendizagem dele. Tem uma pesquisa que fala que quando existe a diversidade, aumenta o resultado das empresas, né? Quando existe muito padrão, é aquilo que a empresa vai dar. Quando a gente consegue integrar pessoas diferentes, a produção aumenta. E o que eles vêm procurar é que eles estejam no mercado de trabalho. E a gente pode usar isso a favor, para que eles consigam ser inseridos no mercado e conseguir levar o quê? Lucro para as empresas, né? Porque toda empresa ela vai pensar aí na questão de lucro também. Então, aumenta o resultado da empresa quando ela está preparada para receber pessoas com neurodiversas ou neurodivergentes. Então, diversidade é convidar para a festa, inclusão é chamar para dançar. Então, não basta só a gente deixá-los matriculados, né? A gente precisa adaptar esse ambiente, a gente precisa promover um ambiente de aprendizagem para que eles saiam daqui e realmente sejam inseridos no mercado de trabalho. É fácil? Não, mas é possível. Quando eu comecei a atuar na clínica, eu sou psicopedagoga, eu sou pedagoga e psicopedagoga. Eu comecei atuando com pessoas típicas, com desenvolvimento típico. E aí começou a surgir as crianças com autismo. Eu sabia? Não. Eu tive que estudar, né? E continuo estudando. Então, eu fiz algumas especializações e sempre busco ajudá-los. Antes eu recebia pequenos, agora eu recebo adolescentes. Eu recebo adolescentes funcionais que estão nas faculdades, porém eles têm já tiveram tantos prejuízos que hoje eles têm uma ansiedade muito grande e aí eles não conseguem permanecer, às vezes, na faculdade. Depressão, a gente tem um índice enorme de suicídio na população autista, principalmente as funcionais.
Por quê? A gente espera um padrão, né? E a gente precisa quebrar isso. Não existe padrão, porque somos diferentes. E a gente precisa aprender a olhar, só olhar para as diferenças. E conseguir respeitar e poder também atuar diante as diferenças. Aqui tem um vídeo que ele vai falar, né, sobre a neurodiversidade no ambiente corporativo. E vai falar um pouquinho de padrões também, que não é só sobre os neurodivergentes. Aí vai falar também de raça, de gênero, né? Tudo está muito ligado ali, principalmente no mundo corporativo. Algumas referências. A gente tem pouco conteúdo pensando em neurodiversidade e neurodivergente, porque é um conceito muito novo, né? As pessoas estão utilizando, e nem é o objetivo que vocês saibam usar, né? Mas que a gente saiba, pelo menos, respeitar, né? E tirar um pouco da nossa comunicação e da nossa forma de pensar sobre padrões, né? O padrão certo, né? E eu fico aqui, né, se vocês quiserem perguntar algo. Eu até ia falar, por exemplo, do curso de gastronomia. Eu não coloquei, mas eu vindo para cá eu fiquei pensando. Então, se de repente eu tenho um aluno, né, no curso de gastronomia, e ele tem uma hipersensibilidade, né, olfativa, será que ele vai dar conta de alguns alimentos que ele vai ter que manusear? Né? O quanto é importante a gente perguntar para esses alunos se tem algum alimento que é muito aversivo para ele, né, que ele não vai conseguir. Dentro da análise do comportamento, que é a abordagem que a gente trabalha, a gente usa um termo que é dessensibilização. Então, a gente pode trabalhar essa dessensibilização até que no final do curso ele consiga manusear aquele alimento, né? Mas o quanto é importante, já que faz parte, né, do currículo, que ele tenha contato com alguns alimentos. Mas não vai adiantar, talvez, por essa hipersensibilidade, a gente insistir. Porque ele pode entrar numa crise por ele não dar conta realmente da questão sensorial ali, né, ou sensitiva. Ele tem uma comorbidade, né, do autismo, é a seletividade alimentar ou a restrição alimentar. Então, às vezes, só dele ter o contato com aquele, não é nem a questão do cheiro. Ele tem uma seletividade, uma restrição tão grande que só dele olhar, ele já tem ânsia de vômito. Então, eu estou preparada para que, se meu aluno tiver esse tipo, né, de comportamento, eu estou preparada para saber como conduzir? Então, lembrando, eu vou precisar sempre pensar no antecedente. Antes dele ter essa resposta, né, eu preciso estar preparado e preparar o ambiente para que essa resposta não venha. Mais alguma? Aqui estão as nossas redes, então a gente dá bastante curso. Pensando, né, nesse nosso, é o meu público, né? Eu não tenho ninguém na minha família dentro do espectro, mas eu falo que eu me apaixonei por esse universo e aí depois é difícil a gente sair. Estudo muito e eu gosto muito de dar formação, principalmente em instituição, porque eu quero que eles estejam realmente inseridos, porque a gente faz um trabalho tão lindo, tão legal, né, que não é só para a clínica, é para a vida deles, né? Então, quanto mais pessoas estão preparadas para recebê-los, mais eles vão estar atuantes na sociedade, né? Então, acho que esse é o objetivo, e eu fico muito feliz de saber que a instituição se preocupa, né, com os alunos. Que muitas vezes, quando a gente não é da área, por exemplo, eu sou da área, então eu trabalho com isso, para mim é muito mais fácil, né?
Mas quando a gente não é da área da saúde, a gente fica, e agora? O que eu faço, né? É vocês sempre procurarem formas dentro do que a ciência traz, né? Que eu acho que isso é importante, a gente sempre vai trabalhar dentro da ciência, e que também não existe uma única estratégia, porque vai depender da necessidade daquela pessoa, daquele indivíduo. Vocês querem fazer alguma pergunta? Oi, tá ligado? Tá. Eu tive a oportunidade de trabalhar com crianças. Eu fiquei 5 anos em uma escola que ela trabalhava com sistema de inclusão. E eu nem sei se chama assim mais. Nossa, gente, é bem na hora de falar o que acontece comigo. Não sei o que aconteceu aqui. Então, mas eu tive alunos, crianças que eram autistas, e a aula de culinária era para esse movimento das crianças de testar, né, fazer textura e ter também uma autonomia. E engraçado que assim, o meu aluno ele tinha realmente muita sensibilidade ao paladar e olfato, ele tinha aversão, mas ele produzia as coisas na aula, durante a aula. No entanto, ele não provava, de jeito nenhum, não tinha possibilidade. Isso já passou, enfim. Mas agora aqui, para a gente, né, como poderia... Eu nem sei se eu conduzi certo. A gente não tem essa experiência, né? A gente é sempre meio pego de surpresa. Como que a gente conseguiria, dentro das nossas competências, porque eu sei que quem trabalha com dessensibilização são psicólogos, mas dentro do nosso ambiente, com as ferramentas que a gente tem, com as nossas limitações, como que a gente poderia conduzir uma dessensibilização? Como que a gente poderia comunicar com essa criança, com esse aluno, com esse adolescente, com esse profissional? Eu sempre falava assim, tenta, vê se é muito ruim para você, sabe? Mas eu não sei se isso é certo. Como eles são, a maioria que vem aqui, eles são funcionais, então eles têm um entendimento. Então, isso é um ponto bem importante, né? Um entendimento. É isso. Você dá conta? Né? Podemos, pelo menos, deixar aqui para você, a dessensibilização pode ficar próximo, pelo menos? Né? Eu ainda não quero tocar, mas pode ficar próximo? Não, ainda não pode, tá bom. Então, a gente vai pensar numa outra estratégia. Né? Então, vamos começar a olhar para as imagens, mesmo porque, às vezes, até a imagem pode dar a ânsia, mas não vai estar o alimento ali presente. Então, a gente vai pensando em outras possibilidades. Porque ele vai precisar ter contato, mas a gente não vai conseguir dar esse contato de imediato se para ele for aversivo. Mas isso é super importante. Dá para você pôr a mão, dá para você sentir o cheiro, né? Se não der, ok, a gente pensa em um outro alimento nesse momento e a gente vai pensando nesse de outras formas. Agora, se você vê que ele falou que dá por conta de um contexto social e que ele não quer, aí você chama novamente, fala, olha, eu percebi que foi difícil para você, né? A gente pode pensar numa outra estratégia, porque a gente sempre vai pensar numa questão de ter uma crise, né? Porque é muito difícil quem tem uma seletividade alimentar, tem uma hipersensibilidade, realmente estar em contato com aquele ambiente. É um sofrimento. Né? E, às vezes, eu me seguro para dar conta, mas depois eu me desorganizo em um outro ambiente. Aí a gente fala assim, nossa, mas do nada ele teve uma crise. Não, foi por causa foi de um ambiente diferente, que ele deu conta naquele momento, mas aí deu uma outra demanda para ele, ele não soube dar conta. Né? E aí não foi do nada, ele teve um antecedente. Obrigada. Olá, boa tarde. Parabéns pela apresentação, por nos trazer um tema tão sensível e tão importante também, né? Pelo que eu entendi da sua fala, a prevenção é o grande segredo, né? Uma vez instalada a crise, isso pode ter dimensões, né, mais difíceis de serem, inclusive, controladas. Para trabalhar na prevenção, pensando no ambiente educacional,
Provavelmente, né, uma instituição como o SENAC, o aluno, quando ele faz a matrícula, o SENAC já faz uma anamnese da situação, já levanta, né, quais são as particularidades daquele aluno, e isso é compartilhado com o corpo docente no sentido mais preventivo. Só que daí o aluno começa a sua jornada educativa e as coisas vão acontecendo, e a cada aula, a cada novo professor, a cada novo colega, é uma outra realidade, né? A minha pergunta, assim, bastante prática, seria indicado, por exemplo, se eu vou receber nessa minha disciplina, naquele novo curso, naquele novo ambiente, um aluno nessa situação, conversar com ele também para verificar o que daquela realidade educacional da sala de aula o incomoda? Vou dar um exemplo assim prático. Imagine que o professor tem o hábito de andar pela sala, né? Então, eu estou aqui na minha sala de aula e eu gosto de andar entre as carteiras, até para tirar dúvida de aluno. Pode ser que isso seja um gatilho para uma situação desconfortável. Só que isso, nessa anamnese, quando ele veio para a instituição, quando se entendeu das principais dificuldades, isso é um detalhe que possivelmente, naquele momento inicial, não foi levantado. E a gente acaba não fazendo essa conversa inicial, não digo no primeiro dia de aula, mas talvez no segundo, no terceiro. Às vezes o tom de voz, você fala um pouco mais alto, até para manter a atenção dos alunos, e o tom de voz pode ser um gatilho. Como identificar esses gatilhos num ambiente mais particularizado? Na verdade, acho que vocês sabem que o aluno ele não precisa informar que ele tem uma deficiência ou um transtorno, né? Então, é um ponto. Seria muito melhor se ele indicasse, se ele falasse? Sim, porque a gente vai nos preparar muito mais, né? A gente vai tomar cuidado. Não que a gente não tome, mas a gente vai tomar mais cuidado. Então, a gente sempre vai pisar em ovos, né? Porque eles são tão expostos socialmente, né? Eles sofrem tanto preconceito que eles vão criando uma armadura, porque é tão difícil lidar com o preconceito que muitas vezes eu não falo aquilo que está me causando mal-estar, porque eu posso, aquele ambiente pode querer me tirar. Então, se eu falar que que a professora tem a voz mais aguda, eu posso ser convidado a sair, como eu fui já em outros. Então, assim, são tantas experiências ruins que eles trazem que, às vezes, eles não conseguem realmente falar porque eles têm medo, né, de acontecer algo e eles não poderem mais estar naquele ambiente. Então, é algo que a gente tem que tomar muito cuidado e sempre chegar, eles entenderem que nós estamos no mesmo lado, né, que é o lado da aprendizagem dele, né, que é o lado deles sentir bem-estar, deles sentir pertencimento. Mas é algo que vocês podem, sim, né, conversar com a coordenação. Talvez para o professor ele não fale, mas que ele tenha uma figura de referência na instituição, né? Porque às vezes um professor ele tem a voz mais assim, né, mais grave, aí ele já acha que ele é um professor mais bravo e aí não vai conseguir falar com ele. Então, o importante é sempre ter uma figura de referência, nem que seja um outro colega, né? E esse colega ser o porta-voz, né? Porque talvez ele se comunicar com outras pessoas seja difícil, mas às vezes eu tenho uma figura de referência, ela me entende e ela consegue passar, né? Então, sim, é importante ter uma figura de referência, não exatamente todo professor chegar e conversar, mas que a gente tenha que ser mais sensível, né, a esse aluno, isso a gente tem que ser, né, para que a crise, além de trazer consequências, ela pode ter uma consequência grave. Então, assim, eu tive uma crise, eu fico depois sofrendo, aí eu não quero mais ir para aquele ambiente porque eles vão me julgar, e aí começa a ficar algo tão grandioso que aí a pessoa não dá conta mais, né? E aí a gente vai para os casos de pessoas que se suicidam porque elas não conseguem dar conta dos ambientes, né? Então, a gente pode sim, né, conversem com a coordenação no sentido, vamos montar estratégias para que a gente consiga se comunicar melhor, qual é a melhor forma
de se comunicar com esse, lembra da comunicação? Eu preciso entender qual é a melhor forma de comunicação com aquele aluno. Porque não existe uma única forma, né? Mas só de eu estar atento às necessidades dele, com certeza é um passo imenso. Muito obrigada. Boa tarde, meu nome é Wagner, né? Eu sou docente da área de gestão e negócios aqui, e na verdade não é uma pergunta, é uma reflexão que a gente faz quase diariamente, né? Nos pares, com os professores da área de educação profissional, que o quanto esse movimento da gente ultrapassar as barreiras das cotas, né? E como é difícil a gente chegar isso até os empresários. A gente conversa muito com o pessoal de RH, os alunos de RH principalmente. O quanto é importante esse olhar, essa mudança de comportamento, porque às vezes chegar no empresário, ele enxergar essa porcentagem de que a produtividade aumenta é um caminho muito longo, né? E aí, claro, existe toda uma questão de você querer fazer, né, para poder a questão da inclusão, da diversidade. Então, o quanto é importante a gente falar sobre isso e ter esse olhar para esse lado e não para a gente ultrapassar realmente essa questão das cotas, né? E isso está muito nesse pessoal que entra no mercado de trabalho com uma outra cabeça, com outro olhar, né? Então, a gente sempre está refletindo e trazendo isso para os alunos, nessa vontade que a gente tem de que esse movimento comece de baixo, porque às vezes a gente esperar dos empresários fica muito difícil, a gente até entende pela questão do lucro, da produtividade, enfim. Então, não é nenhuma pergunta, é só uma reflexão. Obrigado, viu, pela conversa. Imagina. E quando vocês também sentirem que os alunos, né, estão tendo dificuldade, se mobilizem, né, façam com que eles comecem a olhar as diferenças, porque a inclusão só existe porque existe a exclusão. E a exclusão, ela é algo que está tão enraizada na nossa sociedade, a gente o tempo todo está julgando, avaliando, né? E quanto isso está intrínseco na gente. Então, é difícil atuar na inclusão, né? Falar é fácil, mas a gente atuar para a inclusão é difícil porque a gente tem uma sociedade totalmente excludente. Então, a gente aprende a excluir, a gente aprende a ter o tempo todo preconceito. Então, os nossos alunos têm preconceito, porque eles estão numa sociedade que tem, né, a exclusão, eles vivem a exclusão. Então, a gente não pode, só os professores, né, fazer tudo sendo que os meus outros alunos não aceitam a diferença. Então, a gente tem que sempre se mobilizar para que eles também olhem para a diferença, porque vai ser o colega de trabalho, não só o colega da turma, vai ser o colega de trabalho. Então, esses movimentos, eles precisam ultrapassar as barreiras, né? Não só com os professores, mas também com os outros alunos. Então, isso precisa ser constante dentro de qualquer instituição, porque a escola, a instituição educacional, ela é fundamental para os outros ambientes. Somos nós formadores, né? E a gente tem esse papel aí de formar cidadãos realmente, né, que sejam pertencentes, respeitosos, né? Bom, eu agradeço o convite, fico à disposição. Eu amo falar, né, sobre inclusão. Eu acredito na inclusão, por isso que eu falo. Eu sei que também é difícil, não é fácil, mas ela é possível, né? Ela é possível quando a gente tem uma mente aberta aí para as diferenças. Eu agradeço o tempo, obrigado pelo convite, e é isso. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês, e agora vamos para o nosso coffee. Depois do coffee, teremos ainda uma conversa com o diretor da unidade sobre diversidade, sobre ética, dentro do Senac São Paulo. Então, estão todos e todas convidados.